Pessoal, bom dia. É muito bom estar aqui com vocês de novo, né? Hoje a gente tem uma novidade. É, Como eu já tinha comentado com vocês, essa disciplina de hematologia, ela ainda está sem professor em tese, mas devido à necessidade e também pensando assim no desempenho de vocês, a gente colocou essa disciplina para que possamos ir abordando, ok? Então, assim, A, a nossa aula de hoje, ela vai ser baseada em coleta de sangue. Mas antes, eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas que a gente já viu em sala e também que a gente já viu pela plataforma, beleza? Se tiverem dúvida aí, se tiver qualquer coisa com relação ao áudio, é só me falar. Então, vamos lá. Antes da gente falar aqui sobre coleta de sangue, quem poderia me relembrar, quem poderia lembrar aí a definição de sangue? Tá todo mundo acordado? Sim, Então, assim, bora né? Eu lá. tô. Porque senão eu vou chamar pelo nome, vou perguntar individualmente. Quem poderia lembrar? Ou querem que eu relembre? A gente está aqui para isso. É bom, né, a senhora relembrar, que eu não lembro mais, não. Pois vamos lá. Sangue, a gente costuma dizer que é um tecido líquido, certo? Tecido conjuntivo líquido. Responsável, isso é uma definição breve, responsável pela manutenção da vida, ok? Sim. O sangue ele é dividido em duas partes, lembram disso? Por que é responsável pela manutenção da vida? Porque as funções do sangue, elas vão abranger transporte de oxigênio, né, transporte de nutrientes, que mais? Me lembre pelo menos mais uma função aí. Vocês estão dormindo mesmo hoje, né? A mulher Então tá vamos lá, cedo demais ainda. vamos lá, vamos relembrar. Transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, é, o equilíbrio do corpo, tá certo? Enfim. E esse sangue ele é dividido em duas partes, parte líquida e parte sólida. Sólida. Não é isso? A parte líquida é o plasma, a parte sólida serão os elementos figurados, ou seja, as células sanguíneas. Ok? Nós temos três tipos de células no sangue: hemácias, leucócitos e Plaquetas. plaquetas. Muito bem, hemácias, leucócitos e plaquetas. Eu preciso entender essa definição de sangue, por quê? Porque eu preciso saber o que é parte líquida e o que é parte sólida. Isso influencia nos exames. Isso influencia, pessoal, na coleta, certo? Eu preciso saber que quando eu vou coletar um soro, quando eu vou coletar um plasma. Então, a parte líquida do sangue, ela é sempre tubo onde esse sangue for coletado, dependendo do procedimento, essa parte líquida ela pode se transformar, ela pode também ser considerada soro. Então, qual é a diferença de soro e plasma? É... Camila, Camila Rayane, Oi, professor. Alexandre. Diferença de plasma e soro. Parece que soro tem coagulante, é o plasma. Nossa, sim, diferencia. Pronto, muito bem. Ah, quando a gente falar em parte líquida do sangue, sempre plasma, certo? Plasma, parte sólida, elemento figurado, que são as células. Leucócitos, perdão, hemácias, leucócitos e plaquetas. Quando é que esse plasma ele se transforma em soro? O plasma ele é a parte líquida do sangue com fatores de coagulação, com os fatores de coagulação, ou seja, ele praticamente é completo. Para eu obter esse plasma, eu preciso
coletar esse sangue e colocá-lo em um tubo que tenha anticoagulante. Se tem anticoagulante, automaticamente o sangue não vai o quê? Coagular, certo? Quando eu faço a separação, isso a gente faz na centrífuga, quando a gente faz essa separação, os elementos segurados, ou seja, as células, elas vão descer, elas vão precipitar, e em cima a gente vai ver uma parte líquida que a gente chama de plasma. Então, plasma, parte líquida do sangue, com fatores de coagulação, certo? Soro, parte líquida do sangue, sem fatores de coagulação. Ok? Sem fatores de coagulação. O que acontece? Quando eu vou fazer uma coleta, coloco num tubo que não tem anticoagulante, esse sangue vai coagular. As células sanguíneas, elas coagulam, certo? Vira um coágulozinho. E em cima eu vejo só a parte líquida, que a gente chama de soro. Deu para entender a diferença? Sim. Deu para entender tranquilo? Professora, por favor. Diga o que você quer que eu repita. A diferença de plasma e soro? Não, essa parte que a senhora falou agora. Tá, vamos lá. Eu tenho o sangue dividido em duas partes, parte líquida e parte sólida. Parte líquida é sempre plasma, ok? Parte sólida, os elementos figurados. O plasma é a parte líquida do sangue, onde eu vou ter tudo. Ele é composto basicamente por água, mas ali eu vou ter tudo, hormônios, fatores de coagulação, tá tudo ali na parte do plasma. Quando eu vou fazer uma coleta de sangue e eu preciso do plasma, por exemplo, um exame para saber como é que aquele paciente está em relação à coagulação, fatores de coagulação. Eu preciso fazer esse exame analisando o plasma, certo? Parte líquida do sangue. Então, eu vou coletar num tubinho que tenha anticoagulante, ok? Coloquei o sangue num tubo que tem anticoagulante, esse sangue não coagula. Quando eu vou centrifugar, vai haver a separação. As células, que é a parte sólida, são mais pesadas, elas vão descer ou precipitar pela força da gravidade, e em cima eu vou ter uma parte líquida que eu chamo de plasma. Ok? Plasma, parte líquida do sangue com fatores de coagulação. Soro, parte líquida do sangue sem fatores de coagulação. Por quê? Se eu fizer uma coleta, colocar num tubinho que não tem anticoagulante, automaticamente esse sangue vai coagular, certo? Quando eu centrifugar, o que vai acontecer? As células, elas viram um coágulo, elas se juntam, né? Os fatores de coagulação que estavam no plasma, eles vão fazer a função deles formar um coágulo, e eu vou ter um coágulozinho e em cima uma parte líquida que eu chamo de soro. Então, soro, parte líquida do sangue sem fatores de coagulação. Entendeu, Aslane? Entendi. Certo? Plasma com fatores de coagulação, soro, S de soro, S de 100. Sem fatores de coagulação, é só lembrar. Qual é a diferença de plasma e soro? O soro eu não tenho os fatores de coagulação. Ok? Então, aí a gente deu a definição de sangue. Relembramos aí a definição. Nós já vimos a questão de hematopoese, que é a formação das células sanguíneas, que ocorre na medula óssea. Não foi isso? Depois a gente viu a definição de sangue, quais são as suas principais funções, certo? Então, agora a gente vai entrar na questão da coleta, preparação para a coleta. Essa preparação, ela vai envolver aí várias etapas, tá certo? Cada etapa tem a sua importância e o profissional responsável, ele precisa conhecer essa técnica, ele precisa saber o que ele vai fazer. Geralmente, quando a gente vai fazer um exame de sangue, o médico pede ali uma série de exames, né? Então, eu preciso saber em qual tubo eu vou colocar, qual é o material que vai ser utilizado, se para esse exame eu preciso de soro, se esse eu preciso de plasma, esse eu preciso de sangue total, ok? Então, eu preciso conhecer tanto a técnica para realizar a coleta, como eu preciso também
saber identificar o meu material do trabalho, tá certo? Fazer as coisas de forma certa, escolher os tubos corretos. Pode passar, Everton, por favor. Ok? Ó, toda vez que a gente fala em exame laboratorial, a gente sempre divide esses exames em 3 fases. Não foi isso? Lembram disso? Pré-analítico, analítico e pós-analítico, Sim. certo? Maior frequência de erro sempre acontece na fase pré-analítica. Por quê? Porque ali, ó, é onde eu vou ter o pedido do exame, o preparo do paciente, a obtenção da amostra, o manuseio, a coleta, tudo isso é feito ali. Identificação do paciente. Então, geralmente, a maior parte dos erros sempre acontece na fase pré-analítica, certo? De 60% a 70%. A fase analítica é onde a gente realiza o exame, ok? E o pós-analítico vai ser onde a gente libera o resultado, né? Os procedimentos ali que são responsáveis pela liberação do resultado ou do laudo, ok? Pode passar, Everton. O que pode interferir numa coleta de sangue? Quais são os fatores que podem interferir no resultado, principalmente? Primeiramente, técnica da coleta, certo? Do material, atividade física, período de jejum, ok? A dieta, a alimentação e o uso de algumas drogas. Isso pode interferir no resultado dos exames. Quando a gente fala em técnica de coleta, existem alguns vícios que as pessoas têm quando vão fazer coleta de sangue. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem nunca foi fazer uma coleta e de repente a pessoa ficou ali batendo no seu braço, com os dedos, dando uns tapinhas, como se isso fosse fazer com que a veia aparecesse do nada. Já aconteceu com alguém? Já. Né? De ficar ali batendo, porque acha que a veia está muito difícil. Isso não é recomendado, certo, pessoal? Não é recomendado a gente ficar batendo no braço do cliente, tentando fazer com que a veia apareça. Não é recomendado. Outra coisa também que interfere muito é a questão do garrote. Garrote é aquele elásticozinho que a gente usa, né, para prender um pouquinho o braço do paciente, fazer com que haja uma pressão maior no local. Então, eu tenho um tempo específico para permanecer com aquele garrote no braço do paciente. Por quê? Porque senão eu posso atrapalhar. Aquele pode ocasionar hemólise, que é a quebra da hemácia. Automaticamente, se há a quebra da hemácia, a liberação da hemoglobina. A hemoglobina ela tem uma coloração vermelha e o plasma ou soro, que deveriam ter uma coloração incolor, eles ficam ali cheios de pigmento de hemoglobina. Isso pode atrapalhar no exame. Então, as técnicas de coleta, elas podem interferir no resultado do exame, ok? Algumas atividades físicas também, período de jejum, isso é muito importante. Para alguns exames eu preciso de um jejum de 8 horas, para alguns eu preciso de um jejum de 12 horas, certo? Eu não posso fazer um exame de glicose tendo me alimentado pela manhã cedo. Não posso. Então, pode ingerir aí também, assim, quando a pessoa faz uso de drogas. Pode passar, Everton, por favor. Ok? Então, eu preciso ter, eu preciso garantir que o exame ele tem ele tem um resultado de qualidade, ele seja fidedigno, aquilo que foi coletado, realmente, que o resultado saia de acordo com aquilo, tá certo? Diminuir a interferência, variações, tentar fazer com que as minhas técnicas sejam as corretas, tá certo? Para isso eu preciso estar sempre atento, avaliando os procedimentos, avaliando o meu trabalho. Pode ir, passar. Pode passar, Everton.
Everton? Tá, é porque tá cortando, aí às vezes eu não escuto. Pronto, aí, ok? Então, tentar fazer com que os meus resultados sejam os mais fidedignos possíveis, tá certo, pessoal? A outra coisa que é importante também falar sobre a fase pré-analítica é a questão do processamento e do transporte da amostra. Isso também é muito importante, ok? Pode ir, Everton. Então, vamos lá. Nós temos três tipos de punção, ou seja, nós temos três tipos de coleta. Nós temos a coleta ou punção venosa, arterial e capilar. Qual é a punção que a gente mais realiza? Qual é a coleta que um técnico mais realiza? É a venosa, ok? Existe uma diferença, pessoal, do sangue venoso para o sangue arterial. Sangue capilar ou punção capilar é aquela que a gente geralmente faz no dedo do paciente, certo? Para teste rápido, para exame de glicemia. Então, esse a gente chama de capilar, punção capilar. Então, vamos lá, eu tenho punção venosa, punção arterial e punção capilar. Fazer uma coleta arterial, certo? Ela é algo muito minucioso, muito minucioso. Geralmente, quem faz essa coleta ou essa punção são médicos e enfermeiros, ok? Por quê? O sangue venoso, ele é um sangue que ele não tem oxigenação, ele é um sangue mais escuro, certo? Ele vai dos órgãos para o coração. Sangue arterial, ele já é oxigenado e é um sangramento que é de acordo, assim, eu costumo dizer, com as batidas do coração, certo? Não é isso? Quando você coloca a mão numa artéria, você não sente pulsar? Sim ou não? Sim. Né? Não é isso? A gente bota a mão nas artérias, a gente sente. Então, esse sangue arterial, ele é um sangue que já vem oxigenado, ele sai do coração para oxigenar os tecidos. Então, punção arterial é uma atribuição de médicos e enfermeiros. Eu conheço muito técnicos que fazem, mas não é aconselhável. Você realmente tem que ter muita técnica para fazer uma punção arterial, tá certo? Muita técnica. E assim, não é uma atribuição de um técnico de análises clínicas. Muitos fazem por experiência, muito tempo de trabalho, acabam fazendo. É Só para perigoso, vocês terem professora? ideia, para você fazer. Oi? É perigoso um técnico, assim, tentar fazer. Muito. É muito perigoso. É perigoso. Agora, como eu estou dizendo, eu conheço pessoas que fazem, normalmente na sua rotina, entendeu? Porque, ó, nós temos várias artérias, nós temos braquial, radial, femoral, certo? Então, assim, quando a pessoa tem muita dificuldade numa coleta de sangue venoso, geralmente ele faz uma coleta arterial. Mas até o sangramento dela demora muito mais a parar. Eu faço uma coleta na veia, eu vou lá, boto um algodão, pressiono um pouquinho, coloco um adesivozinho, beleza. Arterial, não. Eu só posso parar de pressionar quando realmente parar de sangrar, certo? Então, eu quero que vocês entendam que existe diferença entre a punção venosa e a punção arterial. O nosso carro-chefe são coletas venosas nas veias. Aliás, a recomendação é essa. Agora, se o paciente estiver desidratado, tiver muita dificuldade para se fazer uma coleta venosa, aí a gente vai para arterial. Mas aí eu posso solicitar isso a um profissional, ok? Da enfermagem. Entenderam? Então, sangue venoso é um sangue que não tem oxigenação, sua cor é vermelho escuro, é um sangue mais denso, escuro. Sangue arterial é um sangue que já vem oxigenado, a sua cor, ela geralmente é um vermelho mais claro, tá certo? E o capilar é esse que a gente faz nas extremidadezinhas, beleza? Ok? Pode passar, Everton. Então, vamos lá, ó. Primeiras coisas que eu vou precisar fazer quando for fazer uma amostra, identificar quem? O paciente. Falha na identificação do paciente pode ser fatal. Eu posso confundir um teste de gravidez com um teste de HIV. Entenderam? Então,
Primeira coisa que a gente vai fazer é identificação do paciente. Isso é muito importante, ok? Comunicação com o paciente também, pedir as informações, explicar o que está sendo, o que vai ser, o que vai acontecer, o que vai ser realizado, saber ouvir. Isso é muito importante, pessoal. Até pacientes de UTI, pacientes que estão inconscientes, o último sentido que ele perde é a audição. Então, é sempre bom você explicar o que vai acontecer. Lógico, o paciente está ali entubado, você não vai ficar ali conversando com ele todos os detalhes como você faz com um paciente consciente. Mas, por ética, por educação, por respeito, você pode se identificar e saber e explicar o que vai fazer. E com o paciente que está ali na sua frente, lhe ouvindo, você vai identificá-lo, perguntar o nome de acordo com a requisição, comunicar, explicar o que está acontecendo e ter certeza que o paciente que está ali lhe ouvindo é realmente o que foi solicitado o exame. Eu posso ter duas Maria José da Silva no mesmo ambiente. Posso? Adriana, Posso ter o mesmo... ficou mudo. Oi? Ficou mudo. Tá me ouvindo agora? Tô. Todo mundo tá ouvindo, pessoal? Sim. Pronto. Então, eu estava falando aqui sobre a questão da identificação do paciente, ok? Muito importante, certo? Eu posso ter duas Maria José da Silva no mesmo ambiente. Então, eu preciso me certificar bem direitinho, talvez com outros dados, que o paciente que eu vou coletar é realmente o paciente que foi solicitado o exame. Pode passar, Everton. Ok. Vamos lá. Então, quais são os materiais que a gente usa? Quais materiais que a gente usa para fazer uma coleta, né? Os materiais necessários. Então, ali eu tenho um algodão, certo? Eu tenho álcool a 70 para poder fazer ali a asepsia do paciente, etiquetas de identificação, canetas. Ó, sempre que eu pegar um tubo, eu vou ali colocar a identificação do paciente. Em alguns lugares usa canetinha, você vai lá e coloca o nome. Em outros lugares usa uma etiquetinha, você vai lá e identifica. Tá certo? Nessa imagem que está compartilhada aí com vocês, eu tenho tudo que precisa. Nem sempre a gente vai ter assim. Mas eu tenho uma estantezinha para colocar o tubo. Eu tenho um recipiente, né, que é esse amarelozinho aí, que a gente chama de Descartex. Esse aí vocês já viram lá na escola. Só para material perfuro cortante, tá certo? Sempre eu coloco lá. Essa semana eu estava... perdão. Acho que foi mês passado. Eu estava no hospital e existe 2 tipos de lixo no hospital. Eu tenho lixo infectante e lixo comum. A gente viu isso, acho que em biossegurança, ok? E uma menina ia colocar uma seringa no lixo infectante. Uma técnica. E aí, o que vocês me dizem? Bicha. Eita. Colocar uma seringa, mas aí eu falei assim, não coloque aí, por que você vai colocar aí? Porque é lixo infectante. Não posso colocar uma seringa no lixo infectante, num saquinho de lixo infectante? Não, perfuro De modo cortante. De modo algum. Então eu fui e expliquei para ela, não pode, isso aí tem que ser no lixo infectante, que é a caixinha, certo? Jamais colocar perdão, tem que ser no perfuro cortante, jamais colocar no saco, ok? Aí, muito bem. Garrote, luvas e os curativozinhos. Pode passar, Everton. Adriana, eu tive que sair um pouco porque teve aluno que estava pedindo para entrar e eu tinha que liberar aqui no computador. Certo. Alunos que não conseguem entrar de forma livre, aí eu tenho que liberar. Por isso eu saí e voltei. Ok, beleza, certo? Ó, pessoal, vejam bem, esse aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Esse material. Não disponibilizei ainda não, mas eu posso mandar para vocês. Aqui são só imagens de material para fazer coleta com agulhas e coleta a vácuo. Eu não vou
passar muito tempo explicando isso aqui, porque senão a gente vai perder tempo e vocês sabem que a gente só tem 1 hora de aula, tá certo? A coleta a vácuo, ela é diferente da coleta com seringa e agulha, mas isso para se explicar é melhor pessoalmente. Porém, coleta a vácuo, preste atenção, é algo que a gente faz na veia, ok? Coleta a vácuo é algo que a gente faz na veia. A diferença é que, ao invés de eu usar a seringa e tirar o sangue, eu vou colocar um canhãozinho, colocar a agulha e ficar só trocando os tubos, certo? Então, eu vou Tem até aquele disponibilizar para canhão, né, vocês. professora, na escola? Isso. Eu acho que o ano passado a gente ainda conseguiu algumas agulhas. Eu e Luana, acho que conseguimos ainda algumas agulhas para fazer. Mas aí a gente pode, eu disponibilizo o material e quando voltarmos, aí a gente relembra essa aí. Beleza? Pode passar. Ó, essa imagem aí é importantíssima para a gente aprender a questão de coleta sanguínea. Aqui eu tenho a tampa, as cores das tampas do tubo. Aqui eu tenho a solução ou o anticoagulante que tem dentro, certo? Automaticamente eu vou ter aí o que cada um faz, né? E depois eu vou ter também qual é a amostra que eu tenho. Por exemplo, preste atenção. Primeira tampa aí, cor azul. Todo mundo está acompanhando? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Pronto. Esse tubinho azul, qual é o aditivo que eu tenho dentro? Eu tenho citrato. Certo? O que esse citrato faz? Ele vai se ligar ao cálcio. Automaticamente não há coagulação. Ok? Citrato é anticoagulante. Então, ele se liga ao cálcio. Quando ele se liga ao cálcio, não há coagulação. A amostra que eu vou ter é o quê? Sangue total ou plasma. Beleza? Para que serve, professora? Um tubo com citrato vai ser para exames de coagulação sanguínea. Olha como é importante. Aí eu preciso depois conhecer quais são os exames relacionados à coagulação sanguínea. O tubo vermelho, assim como o tubo amarelo, eles podem ter um gelzinho separador, certo? Tubo vermelho e tubo amarelo, eles não têm anticoagulante. Se eles não têm anticoagulante, Bernon, o que vai acontecer com essa amostra? Ela vai o quê? Coagular. Coagular. Se ela coagulou, a minha parte líquida é plasma ou é soro? Deu um branco. Soro. Soro e coágulo. Por quê? Porque, ó, quando o tubo não tem anticoagulante, os fatores de coagulação que deveriam estar no plasma, eles formam um coágulo. Entendeu? Sim, eles não vão estar livres. Eles fizeram o papel dele. Eles formaram um coágulo. Então, a minha parte líquida, ela está livre de fatores de coagulação. Ela é soro. Então, tubo de tampa vermelha e amarela, eles não vão ter anticoagulantes, ok? Não vão ter. E o que é que acontece? Eles vão coagular e aí eu vou ter o soro. Isso vai ser usado para exames sorológicos, bioquímicos, hormônios, certo? Ok? Exame de glicemia, exame de triglicerídeos, exame de colesterol, alguns exames imunológicos, como PCR, enfim, a gente vai fazer com soro, tubo de tampa vermelha ou amarela. Ok? O tubinho de tampa verde, ele vai ter o anticoagulante heparina, certo? Ele vai inibir aí a deixa eu ler aqui. Troponina, certo? Todo sangue que tiver anticoagulante, pessoal, a amostra dele vai ser sangue total ou soro, certo?
é usado para exames de bioquímica, mas principalmente quando se tem heparina, a gente faz gasometria, ok? Que é a medição dos gases no sangue. Um tubo também muito conhecido para nós é o tubo de tampa roxa, anticoagulante é DTA, também vai se ligar o cálcio, e esse exame aí nós vamos ter sangue total ou plasma, e geralmente é usado muito para exames hematológicos, principalmente hemograma, certo? Hemograma, tipagem sanguínea, VHS, são exames que são feitos com a amostra que é coletada no tubo de tampa roxa. Cinza, fluoreto ou EDTA, tá certo? É usado muito para o exame de glicose. Aí eu vou ter o plasma e geralmente é usado para exames específicos de glicose. Deu para entender, povo? Completamente. Sim. Tranquilo? Vou disponibilizar essa imagem para vocês, tá certo? E isso daí é de extrema importância. Ó, presta atenção, o médico solicitou aí para Everton, né? Paciente Everton Gomes Mendes. O médico solicitou aí, Everton tá aí com suspeita com as taxas muito, eu ia dizer Covid, mas não vou dizer Covid não, porque ele tá me ajudando, né? Não vou nem dizer que ele tá nem com suspeita, vou deixar ele aí, o médico pediu, ele é um cara aí de um porte atlético, aí o médico pediu a ele aí um check-up, pediu vários exames. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Sim. Ok, muito bem. Então o médico fez uma solicitação de exames para o professor Everton. Aí o médico quer saber como é que tá aí os fatores de coagulação dele, certo? Vai fazer o coagulograma, a gente chama, coagulograma. Vai fazer um hemograma e vai fazer também alguns exames de bioquímica, glicemia, colesterol e tal. Aí, de repente, José Henrique é o técnico que está de plantão. José Henrique e Rebeca estão de plantão. E o médico solicitou aí esses exames para Everton. Presta atenção, coagulograma, bioquímica e hemograma. José Henrique e Rebeca vão fazer a coleta e colocar em que tubo? Azul, roxo e verde. Azul, roxo e verde. Rebeca. Roxo, amarelo e... Peraí. E vermelho, eu acho. Roxo, amarelo e vermelho. Todos os dois só erraram um tubo. Agora eu não me lembro qual, mas todos os dois erraram um tubo. José Henrique errou o verde e Rebeca falou roxo, amarelo e vermelho, não foi? Foi. Ó, presta Acho que atenção. vermelho. Amarelo e vermelho. Isso, amarelo e vermelho, eles têm basicamente a mesma função. Então eu posso É isso que eu tô escolher lendo só um aqui. dos dois. Seria roxo, Então seria o roxo, azul. amarelo e azul. Perfeito. Coagulograma, tubo, azul. Hemograma, tubo, roxo. Bioquímica, tubo, amarelo ou vermelho. Certinho aí, pessoal? Tudo certo. Tudo certo aí, Natália? Yasmin? Tudo certo? Posso continuar? Tudo, prof, tudo. Ok, pode passar, Everton, por favor. Ok, precauções de biossegurança, não vou ficar tocando muito nessa tecla, a gente já teve várias aulas sobre isso, inclusive de biossegurança, né? Usar luva e jaleco, cuidado com manusear a agulha, né? Usar as coisas descartáveis e descartar os materiais nos locais certos, principalmente perfuro cortante, certo? Pode passar. Eu fui fazer uma visita, pode passar, viu, Everton, por favor. Fui fazer uma visita em um hospital aqui de João Pessoa e encontrei um profissional manuseando a amostra de Covid sem luva, né? E eu achei fantástico, muito interessante. O que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa já tem muita experiência e acaba entrando no costume, mas nunca façam isso, viu, pessoal? O uso de EPI
é importantíssimo, ok? Beleza? Então vamos lá. Para fazer a amostra, para fazer a coleta, eu preciso o quê? Posicionar o braço do paciente, mantendo levemente abaixado, certo? É importante apoiar esse braço em alguma superfície, muito importante. Para visualizar a veia, você pode executar alguns procedimentos indicados, como que pedir para o paciente abrir e fechar a mão levemente, tá certo, pessoal? Caso você não consiga ver, você vai para outra mão, põe o garrote, certo? Pede para o paciente abrir e fechar a mão, procurar uma opção melhor. Lembrando que após visualizar, ok, eu preciso entender que o garrote ele tem que permanecer no braço cerca de 1 minuto só. Eu estou procurando uma veia, garroteei aqui, aí demorei, não consegui fazer a visualização. Tira o garrote. Lembra do que eu falei lá no começo? Não pode deixar o garrote por muito tempo. Isso pode prejudicar, não é nem na sua coleta, isso pode prejudicar no resultado do exame, ok? Então, nada de ficar batendo na veia com os dedos, isso pode causar hemólise. O que seria hemólise? Quebra das hemácias, liberação da hemoglobina, certo? Então, não é recomendado, ok? Coloca o braço do paciente inclinado para baixo, de preferência sobre uma superfície. Vou lá e coloco o garrote e vou tentando visualizar a veia, certo? Pode passar. Então, vamos lá. Eu preciso de uma Professora, sala... repete, por Oi? favor, a parte que se bater na veia da hemólise, porque sem querer saiu aqui no meu celular. Pronto. Então, não é recomendado ficar batendo na veia do paciente, porque isso pode causar hemólise. Hemólise é a quebra da hemácia. Qual é o que a gente tem dentro das hemácias? Hemoglobina. Aslane, desliga o teu microfone. Ok. Então, dentro das hemácias eu tenho hemoglobina. Hemoglobina é responsável pela pigmentação, a cor. Então, se eu libero essas hemoglobinas, essa hemoglobina, isso pode alterar o resultado dos exames, ok? Então, não é recomendado ficar batendo no braço do paciente ou na veia para facilitar a coleta. Pelo contrário. Eu vou precisar de uma sala que tenha uma iluminação, certo? A cadeira, de preferência, que seja apropriada, principalmente para que o braço do paciente fique na posição correta, certo? E vou precisar do garrote, algodão, álcool 70, né, seringa, dependendo se for a coleta a vácuo, dos tubinhos, da etiqueta, e aqui a gente ainda é generoso, coloca o curativozinho, mas nem todo lugar eu tenho curativo, então eu vou pressionar ali com o algodãozinho até que pare de sangrar. Pode passar, Everton. Ok? Ó, pessoal, essa aqui eu vou, como tudo isso aqui eu vou mandar para vocês. Isso aqui é uma visão, tá bom? Para a gente ter mais ou menos ideia de como fazer na hora da coleta. Óbvio, prestem atenção. Nem sempre a gente vai conseguir visualizar a veia do paciente com tanta facilidade, né? Então, eu vou pela anatomia, por isso que a gente tem essa imagem aqui. E também, muitas vezes, eu vou precisar, com a minha mão, apalpar, depois que eu garrotear, para sentir a localização dessa veia. Tentar sentir da melhor forma possível, ok? Pode passar. Coleta na mão. Então, aqui a gente tem também... Aqui nós temos também as veias da mão. Só que coleta na mão, ela é um pouco mais dolorosa, certo? É bem mais dolorosa. Para isso, se eu for fazer uma coleta na mão, o ideal é que eu use um scalp,
Scalp é aquela agulhazinha, aquela borboletazinha que geralmente usa para colocar soro, porque ele é mais fininho, ou uma seringa com uma agulhazinha que seja menor. Entenderam? Às vezes, das mãos, tem pessoas que são bem fáceis, mas tem pessoas que não. Então, geralmente, quando eu não consigo no braço, eu posso optar pela mão do paciente. Só que lembrando que precisa ser uma coleta com mais calma, porque ela dói mais, certo? Ela vai doer um pouquinho mais. Então, é bom que eu tenha aí um material que seja diferente. O scalp é o mais indicado, certo? Pode passar. Então, vamos lá. Como é que eu faço a coleta? Eu vou, né? Eu vou... Só um minutinho. Eu vou observar ali. Eu vou para o meu material próximo, tá certo? O mais próximo que eu puder para fazer essa coleta. Vou estar com os EPIs, higienizar minhas mãos de forma correta, certo? Vou lá no meu paciente, chamá-lo pelo nome, ter certeza de que é ele, explicar um pouquinho do que está acontecendo, tá certo? Pedir para que o paciente possa abrir e abrindo e fechando a mão para facilitar, ok? Fiz toda a identificaçãozinha dele, como pede, né? Colocar meu material na ordem, tá certo? Ver se meus tubinhos ali estão certos. Como eu disse, existem locais que o hospital ele já faz as etiquetinhas. Então, o tubo já sai com a etiqueta. Pode passar, Everton. Ok? Então, vamos lá. Ó, peguei a minha agulha, certo? Lembrar sempre. Eu não sei se alguém aqui já fez alguma coleta. Eu não sei se nós tivemos a oportunidade de fazer alguma coleta já, pessoal. Não, né? Absolutamente nenhuma, infelizmente. Nenhuma. Ok. É óbvio que essa aula a gente vai precisar repetir pessoalmente. É óbvio, né? Mas toda vez que eu pegar a seringa, eu vou me certificar que a agulha dela está bem fixa, ou eu vou colocar essa agulha, certo? Eu vou movimentar o êmbolo da seringa. Sabem o que é o êmbolo? É aquela partezinha de dentro, certo? Quando eu pego uma seringa, eu tenho que puxar aquele êmbolo, movimentá-lo. Por quê? Porque ela vem com um certo ar, ela vem presa. Então, eu preciso, de certa forma, destravar, certo? Ok? Então, vou lá, oriente o que vai acontecer, coloco o braço do paciente na posição adequada, vou pegar o garrote e colocar, eu coloco mais ou menos uns 3 dedos a 4 dedos acima do local que eu vou coletar, certo? Coloquei o garrote, vou fazer a antisepsia do local com algodão, com álcool, lembrando que, ó, quando eu vou limpar o braço do paciente, eu preciso ir numa posição só, tipo, de cima para baixo, de cima para baixo. Eu não posso pegar o algodão, pessoal, e ficar de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu posso correr o risco de tirar as impurezas e trazer de volta. Entendem? Então, eu faço um movimento só, em uma única posição. De cima para baixo. Levanto o algodão de cima para baixo. E limpo o braço do paciente. Ok? Faço a punção. Eu vou tentar mandar para vocês um vídeo. Lembrem, me cobrem. Um videozinho da seringa. Certo? Por quê? A seringazinha, a ponta da agulha, ela tem um furinho, que a gente chama de bisel, certo? E é importante que esse furinho, quando eu for fazer a coleta, ele esteja sempre voltado para cima, ok? Tá dando para entender, povo? Alexandre? Sim.
É óbvio, minha gente, presta atenção. É claro que isso aqui, pessoalmente, a gente vai ter uma clareza muito maior. Isso aqui são só orientações, ok? Então, fui lá, fiz a Acorda, punção, Alexandre. tirei o garrote, vou pegar o volume de sangue indicado, tá certo? Para colocar em cada tubo. Transferir a quantidade ideal para cada tubo, tá certo? Coloquei ali um algodãozinho no braço do paciente e peço para ele pressionar, certo? Ok? Beleza? Quando eu for transferir esse sangue para os tubos, o ideal é que eu comece. Eu vou jogar essa pergunta para vocês. Pode passar, Everton. Eu vou fazer uma coleta, preste atenção. Eu preciso coletar e vou fazer um hemograma e vou fazer um exame com soro do paciente. Na opinião de vocês, para qual tubo eu devo transferir o sangue primeiro? Eu acho que para Entenda. o roxo. O roxo. Por quê? Concordo. Quem acha outra coisa, quem acha... Fala aí, Bernon. E Bernon, eu não ouvi. A senhora, na suposição que a senhora fez o exame, a senhora deseja fazer um hemograma ou um exame relacionado com a amostra que contém O soro. soro. Isso. No caso, seria Para onde eu transfiro primeiro? melhor o tubo EDTA, que é o roxo, pois ele utilizou o sangue completo. Primeiro, no caso. Aí eu não corro risco de haver coagulação do sangue. Não é isso? Exato. Exatamente. Quando eu for transferir para os tubos, o ideal é que eu faça a primeira transferência para o tubo que tem anticoagulante. Porque eu entendo que aquele sangue não pode coagular. E sangue fora do corpo, ele coagula. Sangue fora do corpo, ele coagula. A menos que eu tenha um aditivo, eu tenho ali uma solução que vai impedir que isso aconteça. Então, quando eu for transferir primeiros tubos, eu vou colocar sempre os que têm anticoagulante. E outra, coloquei o sangue, aí vou lá, ó, e vou homogeneizar. Eu vou misturar o sangue com o reagente, certo? Se eu só colocar e não misturar, corre o risco ainda de coagulação, ok? Então, vamos lá. Teve algum acidente com material perfurado? Oi, pode falar. Não, só falei ok, confirmando. Se por acaso tiver algum acidente com perfuro cortante, sempre comunique à pessoa responsável, ou seja, ao seu chefe, o responsável que estiver de plantão, para que seja tomada todas as medidas. Mas, acima de tudo, mantenha a calma, certo? A gente teve um caso de uma pessoa que em um estágio se furou e o paciente foi que teve que acalmar ela, porque ela entrou em desespero e fez um AUE e foi na direção do hospital, até o SAMU chamou. Dentro do hospital ela chamou um SAMU. De tão agoniada que ficou, e ligou para mim, ligou para Luana, parecia que o mundo tinha acabado. E o paciente foi quem ficou. Calma, calma. Então, se Deus o livre e guarda acontecer qualquer coisa, mantenha calma e comunica, certo? Outra coisa, se tiver algum problema com a pessoa que você estiver coletando, tente sempre tranquilizá-lo, certo? Sempre tranquilizá-lo e procurar a melhor solução possível. Pode passar, Everton. Ok? Ó, são só imagens, tá certo? Não vai ter como a gente demorar por aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês, só mostrando aqui qual é a forma correta, tá certo? Aqui vai falar um pouquinho sobre o bisel, as imagens elas vão mostrar quais são os principais erros, tá bom? Que podem acontecer, mas aí na próxima aula a gente pode até começar revisando isso aqui, na próxima aula de hematologia,
Pode passar, Ever. Ok? Pode passar. Ok. Certo? Ó, pessoal, nós vamos parar por aqui. Certo? Eu acredito que esse slide ele ainda tem mais, mas o que eu queria passar para vocês nós vamos parar por aqui, porque eu sei que vocês têm outras aulas também, certo? E na próxima aula a gente começa na revisão, certo? Beleza? Essa é uma aula que, pessoalmente, a gente vai poder, de certa forma, conversar um pouquinho melhor. Óbvio, a gente precisa de uma aula prática disso, mas, em tese, o que eu queria passar para vocês hoje era isso aqui, baseado na técnica e, principalmente, na identificação dos tubos, que é de suma importância. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. As dúvidas, qualquer coisa, podem vir no privado para a gente conversar.